Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Vamos lá, né, para mais uma noite, para a gente poder continuar nossa leitura. Como tem sido bom, né? Não sei para vocês, mas eu mesmo nos dias mais cansados há uma alegria no meu coração em estar aqui, em fazer o meu tempo de leitura, em compartilhar isso com vocês, em estar junto nesse tempo de leitura. Tem sido muito bom. Vamos continuar, né? Então vamos entregar esse momento ao Senhor e em seguida a gente vai estar lendo o texto de hoje. Jesus, eu te agradeço muito, Pai, porque hoje já é dia 31 de agosto de 2022 e nos alegramos porque o Senhor nos trouxe até esse dia. O Senhor nos trouxe até aqui, Pai. O Senhor nos trouxe até esse momento, nos guardando, livrando de todo mal, Senhor, estando conosco em todos esses momentos. Todos esses dias, Jesus, há uma alegria, há um prazer enorme, Senhor, no nosso coração em saber que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado conosco durante todo esse tempo e o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido para nós não desanimarmos, para nós não pararmos no meio do caminho, mas para avançarmos nessa disciplina tão maravilhosa, Senhor, que é a leitura da palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem me ensinado a ir aos teus pés e buscar no Senhor aquilo que eu preciso, Pai, aquilo que eu mais desejo, que é conhecer e me aprofundar em Ti, Senhor, e Te conhecer cada dia mais. Muito obrigada, Jesus. Nos dá, Senhor, cada dia mais o discernimento da Tua palavra, que o entendimento, que a compreensão seja, Senhor, a base da nossa vida cristã. Nós não queremos viver de emoções, Pai, mas nós queremos viver segundo o padrão da Tua palavra, em obediência, porque assim nós sabemos que é viver pela fé, Senhor. Assim nós sabemos que é viver, Pai, de glória em glória, quando nós nos encontramos contigo aqui na palavra. É aí que nós somos transformados, à imagem e semelhança do Senhor. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco, que esse novo mês que inicia, Senhor, amanhã, seja um mês, Senhor, de muita transformação em nós, seja um mês de muita restauração em nós. Desejamos, Senhor, que esse ano de 2022 seja um ano muito, Senhor, muito cheio da Tua presença, daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Hoje a gente começa com Daniel, capítulo 11. A gente vai ler o capítulo 11, o 12 e Esdras, capítulo 2. São textos um pouquinho compridos, mas que trazem um entendimento até simples para nós hoje. Vamos lá? Daniel, capítulo 11, vai falar sobre uma outra revelação que o Senhor dá para Daniel a respeito do futuro. Daniel 11, a partir do versículo 2 em diante até o final. Agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia e depois virão um 4º rei, que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido, o seu império se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outros. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias, ela será entregue à morte, com sua escolta real e com seu pai, e com aquele que a apoiou. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá sua fortaleza. Lutará contra elas e será vitorioso. Também tomará os deuses deles, as suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos de prata e de ouro, e os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o reino do norte em paz. Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para a sua própria terra. Seus filhos se prepararão para a sua própria terra. Se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército
que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte reunirá outro exército, maior que o primeiro. Depois de alguns anos voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprirem esta visão, mas não terão sucesso. Então o rei do norte virá, construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender, ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso e em nada o ajudará. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas, mas um comandante reagirá com arrogância, a arrogância dele, e lhe dará fim. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais aparecer. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos ele será destruído, sem necessidade de ir nem de combate, nem de ira, nem de combate. Ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderará do reino por meio de intrigas. Então um exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como o príncipe da aliança serão destruídos. Depois de um acordo feito com ele, agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais, nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre os seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Com um grande exército juntará suas forças e sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul guerreará mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo. Seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Os dois reis, com seu coração inclinado para o mal, sentarão à mesma mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. O rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas dessa vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele e ele perderá o ânimo. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança e, voltando, tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados, até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses.
Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar, adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro, de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão, mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado, e irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Gente, esse capítulo 11 ele é tão extenso e ao mesmo tempo tão simples e complexo. Por que eu estou dizendo isso? Eu queria que depois você lesse, mas de forma, se você quiser, lógico, né, fazer algum tipo de estudo, de forma pausada e que você fosse colocando então os acontecimentos um a um para que você consiga compreender. Tem um estudo lá desse capítulo dentro do curso de escatologia e o Senhor está mostrando para Daniel uma revelação acerca, na verdade, do tempo do fim, a respeito do anticristo mesmo, do tempo do fim, quando ele vai falando já nos últimos versículos a respeito das alianças, a respeito do cessar dos sacrifícios, né, e do sacrifício dele colocar o sacrifício, o sacrilégio terrível dentro do templo. Isso fala tudo sobre o anticristo, sobre o tempo do fim, mas fala também do período em que a Grécia ela toma, né, o território persa, ela invade e toma o território persa. Alexandre o Grande é um grande imperador nesse momento, um grande rei nesse momento, mas ele reina por muito pouco tempo. E enquanto ele está reinando, a expansão é muito grande mesmo, né? O Império Grego ele toma uma proporção enorme de forma muito rápida. Alexandre o Grande foi tido como um conquistador sem limites na sua época. Se você quiser ver algum documentário, inclusive, sobre ele, vale muito a pena para você entender um pouco sobre isso. E ele é esse reino, esse terceiro reino que Daniel vai falar aqui durante todo esse capítulo 11. Eles vão fazendo muitas alianças, ele vai tentando, né, firmar o seu governo, mas ele morre muito cedo e ele tem quatro como se fossem governadores, né, que recebem partes do seu território lá do norte, sul, leste, oeste. Cada um desses governadores ficam com uma parte. E no momento que Alexandre o Grande morre, quem começa a governar então todo o Império Grego são esses 4 reis, né, ou esses 4 governadores. E por ser 4 e cada um querer o seu grande poder e cada um querer ser melhor do que o outro, isso vai se perdendo o território, eles vão sendo conquistados. Um começa inclusive a tramar contra o outro, a querer o território do outro, por isso que ele vai falar o tempo todo nesse texto, o reino do norte, o reino do sul, o reino do norte, o reino do sul. Parece que é um novelo, né, bem desajustado aqui, né? Parece que eles estão todos embolados, e é mais ou menos isso mesmo. Porque como eles começam a querer tomar o território um do outro, a briga no Império Grego se torna insustentável. E por isso que eles vão perdendo o território cada dia mais, perdendo forças, e eles começam meio que se matar entre eles. E por fim, então, entra esse homem que se torna esse grande governador e que nem era dessa linhagem real de Alexandre o Grande, mas é ele que faz
esse que coloca no templo, né, para cessa o sacrifício ali em Israel, em Jerusalém, e coloca o sacrilégio terrível dentro do templo, que é chamado. Alguns historiadores falam de Epifânio, Antíoco, né? Antíoco Epifânio IV, se não me engano, que é esse governante que toma então do Reino do Norte, que toma todo o território grego e quer, né, se tornar o grande imperador no lugar de Alexandre o Grande, mas em seguida ele vai perdendo já território e vem o Império Romano mesmo, agora tomando sua força e tomando seu espaço. Então, o capítulo 11, o Senhor está mostrando para Daniel coisas futuras, mas está falando desse terceiro reino que vai se subdividir em 4. A história do Império Grego é esse. Se você quiser fazer uma pesquisa aí, dá uma olhada, você vai ver. Se você quiser ver também o estudo que eu fiz lá com o pessoal da escatologia, eu vou falando sobre esses 4 reis que tomaram posse nesse momento, e a gente fala bastante dentro desse capítulo aqui a respeito do Império Grego e dessa perda de território, porque eles vão tentando fazer alianças entre eles, mas não dá muito certo não. Capítulo 12 de Daniel, vamos continuar. Vai continuar o mesmo texto, né? Mas agora partindo mesmo para o tempo do fim. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão com o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei, e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu senhor, qual será o resultado disso tudo? E ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no fim dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Então, Daniel capítulo 12 é o desfecho das profecias sobre o tempo do fim. Ele está falando justamente sobre o tempo de tribulação, né? Ele fala que haverá um tempo de muita tribulação como não houve até hoje. Ele fala do cessar do sacrifício, né? Do sacrifício, do sacrilégio terrível no templo. Fala sobre essa total governo, né, do anticristo nos últimos dias. Ele vai se colocar o trono dele em Jerusalém, vai querer reinar, vai dizer que é o Cristo, que é o poderoso, né, o todo-poderoso, e então virá o fim. E o Senhor fala para Daniel descansar, porque ele vai ressurgir no último dia, né, na volta de Cristo, e vai receber a sua recompensa por tudo isso. Então, esse livro de Daniel, na época, ele foi escrito para ser simplesmente selado, guardado. E só depois da morte e ressurreição de Jesus é que tudo isso começa então a fazer sentido, tanto para nós quanto para o povo da igreja do primeiro século. Aí ler Daniel começa a fazer sentido porque Deus então estava agora desenvolvendo conhecimento
a respeito desse livro, e aí a gente pode ler e compreender então sobre esses 4 reinos, né? O reino da Babilônia, depois o reino persa, depois o reino da Grécia, depois o Império Romano e por fim então a volta de Cristo, que eu acredito que não vai ser com o retorno do Império Romano, mas com o Império Otomano. É um império que vem através dos muçulmanos. Assim, pelos estudos que a gente fez, é o que dá para a gente entender. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e o importante é que nós, como cristãos, estejamos focados na palavra, estejamos buscando o Senhor, estejamos buscando santificação no Senhor, porque assim a gente vai ser encontrado como a gente deve estar. Vamos continuar aí, vai ser o nosso último texto de hoje, Esdras, capítulo 2, a partir do versículo 1, né? Nós vamos ler o capítulo inteiro de Esdras, capítulo 2. Aqui nós estamos já no ano 536, então tem 3 anos, né? Que o Império Persa toma o Império Babilônico, então eles começam esse retorno para Jerusalém. Então alguns já começam a retornar. Aqui fala em torno de 50 mil, incluindo Zorobabel. Zorobabel vai ser um dos construtores, por isso que ele é citado aqui. Então começam a voltar, e nesse momento uma média de 50 mil judeus, né, voltam para a sua terra. Isso é a primavera de 536 a.C. Esdras capítulo 2, a partir do versículo 1. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Siraias, Reelaias, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, né? Reum e Baaná. Esta é a lista dos israelitas. Os descendentes de Paros, 2.172, de Cefatias, 372, de Ara, 775, de Paat-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812, de Elão, 1.254, de Zaru, 945, de Zacai, 760, de Bani, 642, de Bebai, 623, de Azigade, 1222, de Adonicão, 666, de Bigvai, 2056, de Adim, 454, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Bezai, 323, de Jorá, 112, de Assum, 223, de Gibar, 95, os da cidade de Belém, 123, de Netofate, 56, de Anatote, 128, de Azimevete, 42, de Kiriat Jearim, Quefira e Beerote, 743, de Ramá e Gebá, 621, de Micmas, 122, de Betel e Aia, 223, de Nebo, 52, de Magbis, 156, do outro Elão, 1254, de Arim, 320, de Lode, Adid e Ono, 725, de Jericó, 345, de Senaá, 3.630, os sacerdotes, os descendentes de Jedaias, por meio da família de Jesua, 973, de Imer, 1052, de Passur, 1247, de Arim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesua e de Cadmiel, por meio da linhagem de Odavias, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 128. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobal, 139. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Querós, Sia, Padom, Lebana, Agabá, Acube, Agabe, Saniai, Anã, Gidel, Gaar, Reaias,
Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Passeia, Bezai, Asná, Meunim, Nefusim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meidá, Harsa, Barcos, Cícera, Tamã, Otamá, Nesias e Atifa, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peruda, Jaalá, Darcom, Gidel, Cefatias, Ratil, Poquerete, Azebaim e Ami. O total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arsã, Querube, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel, foram os seguintes: os descendentes de Delaias, Tobias e Necoda, 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaias, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado pelo nome do sogro. Eles examinaram seu registro de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador os proibiu de comer alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar Deus por meio de Urim e do Tumim. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Então, nossa leitura de hoje, ela termina aqui e a gente termina então com esse texto de Esdras, dando para nós uma contagem dos primeiros exilados que voltam para Jerusalém, e ele fala um pouquinho de cada turma, né, que foi dos israelitas, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, das pessoas que trabalhavam no templo, alguns que nem foram considerados israelitas, mas decidiram partir também, se achando da linhagem de Israel, decidiram também partir, e houve uma arrecadação de ofertas voluntárias, a palavra está falando aqui no final, para começar essa reconstrução. Então, eles tinham, né, o desejo, o anseio de retornar para Jerusalém, mas também reconstruir tudo aquilo que era realmente a base da vida deles em comum, que era principalmente o templo, e é isso que a gente vai começar a ver agora, essa reconstrução dos muros de Jerusalém, a reconstrução do próprio templo, e o Senhor então restaurando esse momento do povo lá em Israel, e a gente vai terminar justamente, quando a gente chegar lá em Malaquias, vai falar justamente sobre essa questão deles terminarem tudo isso, mas infelizmente parece que eles não entenderam novamente o que Deus estava fazendo. Mas nós vamos continuar aqui, a gente vai perceber como Deus ele tem interesse em nos levar para mais perto dele, e é isso que ele tem feito desde o início da história, e somos nós que decidimos nos afastar do Senhor, somos nós que decidimos estar longe dele, longe da sua palavra, longe dos seus decretos e mandamentos, longe dessa obediência que só nos trará bênçãos sem medidas, mas é nós, seres humanos, que decidimos então não obedecer e não buscar ao Senhor como nós deveríamos. Amém? Gente, Deus abençoe, ótima noite para vocês, bom finalzinho aí de noite para quem ainda está acordado, e amanhã, se Deus quiser,
a gente está aqui de volta para fazer a nossa leitura continuar, né? Amanhã a gente tem Neemias aqui já entrando na história e é bênção demais aquilo que Deus está fazendo. Amém? Deus abençoe.